Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta casa. Vamos fazer uma leitura do livro Deus Contigo, pelo Espírito Clayton Levy. Pequenas mudanças. Nenhuma árvore floresce e frutifica sem entender ao processo natural de maturação que a caracteriza. Do mesmo modo, homem algum conseguirá transformar-se interiormente sem o esforço próprio na direção da autoiluminação. Do ponto de vista espírita, a transformação do caráter jamais estará ligada aos convencionalismos religiosos. Resultará sempre de um processo natural, traduzindo ação inteligente e movimento constante no curso do tempo e do espaço. Não se revela, portanto, através de alterações radicais, e sim por pequenas mudanças no campo comportamental. Um pouco mais de tolerância com os companheiros da jornada, um pouco mais de atenção com a própria família doméstica, um pouco mais de afeto para com os filhos, um pouco mais de respeito para com os pais, um pouco mais de interesse para com a felicidade dos outros, um pouco mais de compreensão para consigo mesmo, um pouco mais de amor em tudo que se faz. Pensa nisso, examinando o conceito que fazes sobre a necessidade de autotransformação, porque para o espírito imortal, toda pequena mudança representará sempre uma grande conquista interna. Que todos possam ter uma ótima palestra. Que assim seja. Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro Espírita Caminho de Luz. Aqui recebemos a todos com muito carinho, a nós encarnados e aos amigos espirituais que sempre estão em prontidão, nos acolhendo a cada encontro que nós estamos aqui na Casa Espírita. Quem está vindo pela primeira vez, sinta-se em casa, porque é a nossa casa, né? Onde todos participamos deste momento muito especial para as nossas vidas. Para darmos início à exposição doutrinária, convido a todos para neste momento nos envolvermos em torno da prece,
silenciando os nossos pensamentos, adentrando em nosso quarto íntimo para essa conversa com Deus. Agradecer-lhe o momento concedido a todos nós de aqui estarmos na noite de hoje, de termos vivido o dia de hoje e todas as bênçãos que nós recebemos ao longo de nossa caminhada. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos, por tudo que nos dás. A nossa gratidão profunda a Ti, Senhor, ao Mestre Jesus, nosso guia e modelo, o amigo maior, por vir até nós nos trazer as lições da Boa Nova, do Seu Evangelho. Este que é um roteiro seguro para todos nós, no caminho, a verdade e a vida. Obrigado aos bons espíritos que, em nome de Jesus, aqui se fazem presentes, para os quais rogamos a assistência a todos nós e nos envolver num clima espiritual superior, promovendo bem-estar a cada um de nós, para bem aproveitarmos a mensagem que nos será trazida na noite de hoje. Muito obrigado, Senhor, com esta prece. Pedimos a permissão ao benfeitor espiritual, ao mentor dessa casa, para iniciarmos a exposição da noite de hoje, dizendo que assim seja. Nós temos conosco a nossa irmã Leonete Machado, do Centro Espírita Consolador, que hoje nos brinda com a sua presença e com a sua fala. Que os bons espíritos a amparem e inspirem. Muito obrigado desde já pela tua presença. Obrigada. Prazer é meu de estar aqui novamente com vocês. A gente sente essa afabilidade, esse calor quando a gente entra aqui, né, e encontra esse envolvimento, né, que a espiritualidade já deixa preparado, e é muito bom isso. Fico muito feliz então de estar aqui retornando à casa. E o tema da palestra dessa noite, eu mudei, a gente diria assim, meio que inspiração ou não. Aqueles dias que nós estamos assim, sem vontade de nada, queremos ler alguma coisa, mas não dá vontade de ler, queremos ver algo na TV, também não dá vontade, vamos para o celular e a gente está naquela um pouco, né, ansioso. E num momento desse eu fui procurar algo assim, uma prece, algo edificante, e encontrava só Iá. Isso para quem gosta de Iá, mas eu ainda prefiro ir lá na vozinha humana, porque lá tem o sentimento, tem a emoção, né? E eu digitei ali no Google, prece pela voz de Chico Xavier. E foi aquele banho, né? Aquele bálsamo, porque o que veio assim de mensagem, de material, de lembranças, que eu estava até comentando com a Laércio, nós no Espiritismo nós estudamos muito, porque temos muitas obras, né, de estudo, de edificação, de reflexão, mas eu pensando comigo mesma, claro que é a opinião de cada um, me veio ao pensamento, quando eu comecei a escutar Chico Xavier, pela voz de Chico Xavier, assim, nós estamos estudando tantas obras, mas essas obras só estão aqui conosco, ao nosso dispor, porque alguém as colocou para nós. Então, se nós pararmos para pensar, Divaldo Pereira Franco, as obras fabulosas do Chico Xavier, Bezerra de Menezes, e por aí vai, né? Leon Denis,
quantas pérolas, né? Mas será que nós não esquecemos, então, um pouquinho deles? De que essas obras todas só foram possíveis justamente por causa do sacrifício que eles tiveram que fazer, sobretudo também Allan Kardec, né? Do sacrifício, da coragem, da humildade, da fé para seguir adiante. Então, eu pesquisando ali assim, eu acho que isso merece uma homenagem para Chico Xavier. E eu dando mais uma pesquisadinha ali, eu achei sim, Chico, simplicidade. Eu acho que muitos dos irmãos já conhecem, talvez a música, né? A história, mas mesmo assim, como é para nós relembrarmos e para nós sentirmos um pouquinho desse aconchego novamente do Chico, como se ele estivesse, e que sabe-se lá, né? Se não está, né? No meio de nós. Então, essa história foi narrada por Juliano Calazans. Ele ainda mora em Sete Lagoas, Minas Gerais, e ele conta o seguinte, a história do pássaro preto. Então ele diz assim, um certo dia meu pai trouxe um filhotinho de pássaro preto para nossa casa, mas ele era tão pequenininho que nós achávamos até que iria morrer, não tinha quase nem penas. Só que a família se empenhou em cuidar desse pássaro, e cuidando, né, alimentando a mãe, os irmãos, só que com o Juliano aconteceu algo a mais. Ele teve uma conexão com esse pássaro tão grande de amor que ele, durante o tempo que durou 11 anos de vida desse pássaro, ele quando chegava do trabalho, de manhã e à tarde, também ele já pegava o violão, ele era de uma família de músicos e ia para o lado de um viveiro tocar para esse pássaro. E ele tocava e o pássaro cantava junto. Ele assim, cantava a plenos pulmões, ele não podia ouvir a voz do Juliano, que ele saía cantando. E essa amizade muito linda passou, né, por cerca de 11 anos, até que o pássaro desencarnou. Imagina, para quem tem um bichinho de estimação, né, ele diz assim, é como se eu tivesse perdido um ente da família, porque, né, virou aquele contato assim. E ele conta que no dia que o passarinho desencarnou, ele enterrou e já foi direto para a casa dele e escreveu uma canção, a canção do Pássaro Preto. Ele cantou lá para a mãe, para os irmãos, todos choraram e depois ficou por isso, porque ele não gostava muito de relembrar, porque ele se sentia triste, né? Era muito nostálgico para ele ainda. Depois desse tempo, passou-se mais alguns anos, e num dia o avô dele chegou e disse assim para ele, olha, está tendo tem um convite para um festival de música espírita em Uberaba. Seria o 10º FEMEU, que aconteceu mais ou menos em outubro de 2010. Vocês não estão interessados em colocar alguma música? E como eles, né, estavam acostumados, a música era sempre presente na família, ele e um tio dele, que sempre, às vezes, né, nos ensaios ali, cantava com ele, resolveram escrever uma música. E ele pegou uma música do tio dele, que o tio dele tinha muitas composições, e na véspera desse festival ele ia escrever, mas o tio dele, que também cantava e era, né, o compositor, disse que ele já ia cantar essa mesma música. Aí Juliano ficou meio que desanimado, né? Era a música que eu adorava, que eu queria tocar, então ele disse assim, não, então eu vou esquecer, não quero mais. E aí ele foi para o escritório, que eles tinham um escritório em família, sentou-se à mesa e recebeu, assim, como que uma inspiração, começou a fazer uma poesia para Chico Xavier. E depois que ele terminou, levou ali uns 15, 20 minutos, ele olhou para a poesia e disse assim, isso dá uma bela de uma música, só falta, né, colocar a melodia.
E nisso ele teve que um insight, assim, aquela letra da música do Pássaro Preto, eu acho que de repente encaixa aqui. E ele tentou colocar, né, a música do Pássaro Preto nessa letra que ele escreveu e assim, ele achou ótimo, né? Ficou lindo, perfeito. E eles mandaram rapidinho as gravações e foi aceita. E já foram convidados para participar do festival, né, que já seria no outro dia. Então ele foi para lá, para Uberaba, com o tio dele. E chegando lá, quando eles foram cantar a música Chico Simplicidade, ele dizia assim, ninguém deu nada pela gente, né? Ninguém conhecia, a gente não tinha assim música praticamente gravada, nada. E eles acabaram tirando o primeiro lugar. Numa noite assim memorável, inesquecível, a música Chico Simplicidade tirou o primeiro lugar. Aí daí em diante eles receberam muitos convites de todas as casas espíritas da região e eles foram, né, se apresentando e cantando essa música. Aí um dia eles foram até antes disso, deixa eu voltar a fita ali, como dizia antigamente. Antes disso já tinha acontecido algo assim de inusitado, porque ele tinha ido no sítio, na casa do pai dele, o pai dele tinha arrendado um sítio, e quando ele viu um violão, ele foi para a varanda e deu assim vontade, saudade, e tocou a música do Pássaro Preto. E ele tinha o hábito de fechar os olhos quando ele cantava, e de repente ele começou a ouvir um pássaro preto cantando. Aí ele assim, nem coisa da minha imaginação, só que daí ele resolveu abrir e assim pertinho na mesa tinha um pássaro preto cantando. E ficou ali um bom tempo cantando, até que ele assim, né, num gesto mais brusco, acabou espantando o passarinho. E depois que eles começaram, né, a cantar a música do Chico, eles foram convidados para ir na comunidade espírita Capela da Luz. Era uma comunidade linda, em meio à natureza. E lá eles cantaram, né, a música, ensaiaram. E enquanto estavam ensaiando, novamente, né, a gente disse que o acaso não existe. Na janela, no peitoril da janela, ele fala assim, agora o meu tio viu também. Então, não foi coisa da minha cabeça. Da outra vez até pode ser, mas dessa vez não. E estava ali novamente o passarinho cantando. Aí passou esse tempo, tudo bem. Depois, como ele morava ali na região, né, de Sete Lagoas, ele voltou para essa comunidade, Capela da Luz, para assistir uma palestra. E ele estava ali assistindo a palestra com a dona Juscelma Coelho. Dona Juscelma Coelho era uma conhecida do Chico Xavier, conviveu com o Chico Xavier. E ele deu meio que uma distraída, né? Começou a olhar lá fora e de repente ele ouviu o Pássaro Preto. Aí ele assim, não, devo ter ouvido errado, não pode ser, porque ele nunca falou nada da música que, né, que tinha escrito o Pássaro Preto. Pai dele, né, os familiares dele só sabiam. Mas daí terminou a palestra, ele ficou encucado, foi lá no Google e colocou Chico e o Pássaro Preto. E deu, né? Pássaro Preto era um bairro bem carente de Uberaba, onde Chico Xavier, a gente diz assim, né, porque as coisas assim se desencadearam de um jeito que parece que era para chegar lá mesmo, né? Então, era embaixo do Abacateiro. Eu acho que a maioria dos irmãos aqui deve conhecer as reuniões que se passavam em Uberaba, né? Chico conseguiu um sítio lá. Um sítio era uma casa de uma senhora que tinha um terreno maior, e nesse terreno maior ela permitiu que Chico fizesse esses encontros embaixo desse abacateiro. E ele assim, meu Deus do céu, ele não sabia na época ainda, né? Então, nessas reuniões, o que é que acontecia ali? Para quem não sabe, né, eram cerca de 30 pessoas, né, eles colocavam as cadeiras, tinha cerca de 30 convidados, e a comunidade mais carente também podia participar, eles ficavam mais atrás, né, atrás das cadeiras, e ali era lido o Evangelho com Chico presente, uma vez por semana. Então, cada um tinha cerca de 2-3 minutos só para fazer o seu comentário do Evangelho, porque eram 30 pessoas, né?
mas saía assim verdadeiras pérolas. E Chico depois com Emmanuel, ele dizia, Emmanuel está aqui e vai falar. E através do mentor espiritual dele, ele fazia, né, ele dava a elucidação daquela passagem do Evangelho. E depois disso, a gente vê, né, para quem já assistiu às obras de Chico Xavier, a quantidade de pessoas que ele atraía, pessoas até de fora do Brasil, buscando consolo, sobretudo também nas cartas psicografadas, né, o alento que trazia para as famílias que tinham perdido seus entes queridos, e a alegria dele, porque ele estava sempre alegre, sempre gostava de contar piadas e estar rindo. E quando olhando assim a mensagem ali, né, quando o Juliano descobriu que era embaixo do Abacateiro, na Vila do Pássaro Preto, eu fui pesquisar um pouquinho mais, assim, vamos ver o que é que tem, né? Se tem algo a mais sobre essa história. E a hora que eu fui olhar, tinha um documentário. O documentário estava o documentário até para quem quiser acessar. Tá como web, séries, porque são várias séries de documentários, web séries, Chico Simplicidade, o Abacateiro e o Pássaro Preto. Já tem uma segunda série desse documentário. E eu achei que fosse algo antigo, fui dar uma olhada ali e não era. Era um documentário recente, de 2026, desse ano, de março de 2026. E é uma verdadeira pérola para os irmãos que quiserem já estar acessando. Então, esse documentário, ele trata do quê? Do hoje. O que está acontecendo em Uberaba hoje, depois, né, desse tempo todo, né, sem o Chico. Então, são vários projetos. A gente fica assim, de tantos projetos que estão sendo desenvolvidos lá por pessoas do Brasil, de fora do Brasil, por moradores ali da casa, aquelas pessoas que conviveram com Chico Xavier. Então, são projetos, e eles têm, assim, planejamento de fazer algo assim, de expandir muito mais. Desde a área da educação, da área até de judô, da área de alimentação. Tem um que é no final do vídeo, que eu não sei o nome agora, mas ele está fazendo, em vez de o evangelho embaixo do abacateiro, ele está fazendo o evangelho embaixo da mangueira. E é lindo porque neste exemplo, nesses moldes do Chico Xavier, eles estão fazendo lá agora a sombra da mangueira. Ele diz assim, copiamos, igualzinho, né? Então, nós vemos assim que é uma beleza, né? Nós nos envolvemos quando a gente está triste, quando a gente está com alguma dificuldade que a gente acha difícil de resolver, né? Nós temos a tendência de ficarmos, né? De resumirmos o universo todo aquele problema da gente, né? E isso só vai dificultando mais, porque os nossos pensamentos vão atraindo energias negativas, as energias negativas vão atraindo irmãozinhos, né, que se afinam conosco, e a nossa situação tende às vezes, a piorar. Então, o que a gente, né, faz nesses momentos? Procuramos algo edificante, né? E nós temos tantas obras, né, aí nesse momento a importância das obras, que nos trazem alento, né? Sobretudo de Emmanuel, de tantos autores, né? Do Divaldo, que deixou também maravilhas para nós, do André Luiz, e sobretudo também colocar, para quem não gosta de IA como eu, procure ali Voz Humana, que sempre vai encontrar livro, audiolivro, vai encontrar essas mensagens de Chico. É assim, infindável. Eu não sabia que ele tinha gravado assim tantas mensagens com a própria voz, e tu coloca ali produzir tudo, e tu assim, né, é um enlevo, tu te transporta
com a voz dele dando aqueles ensinamentos de amor, de paz, de harmonia, de coragem, das lutas, sim, que passamos, né? E todos nós passamos, mas que quando pedimos a Deus, a Jesus, Ele alivia o nosso fardo, mas Ele não vai levar o nosso fardo por nós. Então, a nossa parte, né, a parte que nos cabe fazer, nós fazemos buscando o auxílio, né, que está, às vezes, também precisando de ir ao médico, de tomar alguma medicação. Mas eu digo assim que o Espiritismo até, como eu vim de uma, faz tempo que eu sou mas eu vim de uma igreja evangélica e tínhamos muito hábito de dar o testemunho, né? E eu estava comentando aqui com o Laércio, fazia tempo que eu não estava dando palestra nem no centro onde eu estava, por causa de uma depressão, de algo que eu tive, e muitas vezes nós que frequentamos o centro espírita, nós não valorizamos, né? Nós achamos que temos, claro que temos sempre que buscar outros recursos, mas buscar os irmãos da casa, buscar o auxílio da própria casa, foi o que eu fiz. E a minha amiga pegou, me puxou para dentro de uma sala, vem aqui, vamos ver se santo de casa não faz milagre. E fez o milagre, porque de uma depressão que eu nunca tive, que a gente diz assim, não sei de onde veio, mas, né, a vigilância muitas vezes, por isso orai e vigiai, né, por isso a leitura edificante, uma música de harmonia, fazer o evangelho no lar, o quanto que harmoniza, quanto que, né, de serenidade que traz para o nosso lar, fazer o evangelho uma vez por semana. E a gente pensa que assim a espiritualidade está ali, se disponibiliza de estar ali naquele momento, toda semana, para dar um amparo. E muitas vezes nós não valorizamos, né? Então, vamos aproveitar os recursos que tem da doutrina espírita. Eu, assim, às vezes está vendo transmissões, eu sou meio assim eu penso, né, de uma maneira diferenciada, eu penso assim, que muitos dos irmãos que precisam realmente, não podem ficar, né, assim, no conforto do lar, porque o ir a um centro, o fato de tu buscar, de tu dar esse primeiro passo, Jesus dizia, né, buscar e acharei, batei e a porta abrir-se-vos-á. Então a gente vê aqui a espiritualidade preparando toda essa casa. Então, para aqueles irmãos que estão nos ouvindo, que têm condições de vir ao centro, venham, porque a espiritualidade está aqui trabalhando, preparando, harmonizando. Tem uma palestra edificante, tem os atendimentos, acolhimentos fraternos, trazer a aguinha para fluidificar ali, ó, que é uma bênção, né? Depois temos o passe. Então, que possamos aproveitar, né? Claro que tem determinados momentos que é bom ter a palestra em casa, né? Não podemos vir ou estamos doentes, mas a importância da frequência de buscar os irmãos, né, que trabalham na casa quando necessitarem. Então, agora, como o nosso tempo, eu vou querer depois encerrar com essa música, para que a gente sentir, né, já que a gente tem tanta tecnologia, para sentirmos essa música tocar os nossos corações. Mas antes disso, eu quero ler uma mensagem que está nesse documentário do Chico Xavier. É uma mensagem de Chico Xavier mesmo. E ele diz: na caridade eu sempre encontrei mais conforto para mim mesmo do que o possível conforto que pudesse ter proporcionado a alguém. O Espiritismo sem a caridade viva e atuante por parte dos companheiros de ideal seria um corpo filosófico de bela expressão, mas, no entanto, destituído de vitalidade e completamente vazio de espírito. Eu achei lindo, né? Assim, meu Deus.
Então aí agora eu já vou aqui me despedindo, agradecendo os irmãos a oportunidade de ter estado aqui. Tá? Sigamos todos nos passos de Jesus, esses benfeitores, amigos nossos também, né? E agradeço a acolhida, a atenção, tá? Que assim seja.
a nossa gratidão, Leonete, pela tua presença, pela mensagem, né? E a música, o poder de elevar a alma, como nós sabemos, fica assim como a prece, a melodia, a letra, Chico, representando este grande emissário divino que esteve conosco há bem pouco tempo atrás, abrindo cada vez mais os caminhos para que todos nós possamos mergulhar nessa dimensão divina, enriquecidos de muita paz, de harmonia e de amor. Que Jesus nos abençoe, que esta alma nobre como Chico esteja de vez em quando conosco, nos abençoando também, como tantos outros. Que assim seja.